Irmãos, nós vamos ver hoje sobre a história de Manassés. O que vocês têm a dizer sobre Manassés? Era um rei bom ou um rei ruim? O título aí já nos diz, né? A conversão do pior homem do mundo. Então não tem como o pior homem do mundo ter sido um rei bom. Ele foi um rei mau, né? Vamos ver um pouquinho sobre ele nesta manhã, usando aqui texto. 2 Crônicas, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. E aí eu vou pedir a compreensão para que vocês leiam comigo. Vamos dividir aqui. Eu vou ler o ímpar e vocês leem os pares. Pode ser? 2 Crônicas, capítulo 33, de 1 a 7. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Vocês. Mesmo que era mal perante o Senhor, segundo as abominações pelo Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. O 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais do pé de Israel, da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangindo o Ofel, e o levantou em alto, também com os servos militares e todas as cidades. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Então essa aqui é a história de Manassés.
do versículo 18 ao 20, vai nos contar aí a morte de Manassés. Mas nós vamos ver aqui, enquanto Manassés estava em vida, o que ele fez. A história, ela está eivada, ela está cheia, né? Está manchada por homens maus, né? Em todo o tempo da história sempre existiu e sempre existirá homens maus. Os anais aí da história estão repletos de homens que deixaram um rastro sombrio na nossa lembrança. Homens facínoras, assassinos, feiticeiros, monstros bestiais, pervertidos, déspotas sanguinários, né? Quem vocês podem falar aí sobre homens maus na história aí? Um homem que foi mau. Seja na Bíblia, seja, né, na história, qual um homem que foi mau? Vocês acham aí? Nero, Hitler, mais quem? Lula, Bolsonaro também, né? Mais quem? Quem? Quem é Collor, né? Todo homem que não teme o Senhor é considerado um homem mau, né? Há homens crentes também que são homens maus, que ainda têm um coração endurecido, né? Então nós vamos ver aqui alguns exemplos aqui, como foi falado aqui, Nero, Judas Iscariotes, um homem mau, né? Hitler, né? Mao Tse-tung, né? Que fez brutalidades também na história, né? Aí vem outros aí, no nosso país também, tem muitos homens maus, a gente vê mulheres más também, né? Falando só dos homens, mas mulheres más também, né? Cheio de gente assim, né? Só que aqui que entra um detalhe. Manassés era um desses homens. Manassés, ele era um homem mau. Poderia a graça de Deus alcançar aqueles que descem até as profundezas da degradação? Poderia a graça de Deus transformar um homem mau em um homem bom? Poderia. Então, há esperança para Lula? Há esperança para Bolsonaro? Há esperança para todo aquele que não crê no Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Não importa se ele é menos ruim ou mais ruim do que outros, né? Mas vocês estão falando aqui. Mas eu não sei se vocês creem nisso 100%, não. Por quê? Porque o nosso coração costuma duvidar que haja pessoas que são recuperáveis, né? A gente pode ver isso, não estou nem falando do poder de Deus, não. Pega um cracudo aí, né? Quando esse cara, ele vai para como é que é o nome? Reabilitação, né? Ou diz que vai parar, o que a gente faz? A gente duvida, é ou não é? Né? A gente só acredita, né, como Tomé, né? Só se vê, né? Então a nossa desconfiança já começa aí, né? Imagina então de um homem muito mau, ele se converter ao Senhor, né? O que vai acontecer? A gente vai duvidar. Aconteceu isso na Bíblia, não aconteceu? Com Paulo. Paulo que era um homem muito mau. Paulo que matava, né, cristãos. E o seu objetivo era esse, enquanto ele não era crente. Um dia, o Senhor o encontrou. Um dia, o Senhor converteu o coração de Paulo, né? Então, a primeira vez que ele saiu para pregar, o que as pessoas falavam? Você está pregando aqui para nós? Né? Agora, em pouco, estava mandando matar os crentes. Agora, você quer falar de crente com a gente, de Jesus com a gente? Então, o nosso coração é assim, né? Há pecadores que estão fora do alcance da graça. É assim que nós costumamos nos dar, né? Pegar o exemplo do nosso queridíssimo presidente da República, né? Se ele chegar aqui dentro, sentar aqui na primeira cadeira, você vai ficar incomodado. É ou não é? Se ele levantar a mão dizendo que vai aceitar o Senhor Jesus, você também vai ficar incomodado, né? Ué, nós vamos agir dessa forma. Porque o nosso coração, ele costuma duvidar do poder de Deus. Nós costumamos acreditar no poder de Deus depois que a gente vê as coisas acontecerem, né? Antes de ver acontecer, antes de ver uma mudança verdadeira, nós costumamos duvidar aí do alcance da graça de Deus. E o alcance da graça de Deus está aí para todos, né? A graça comum do Senhor está sobre todos, né?
Olha aí, ó. Né? Isso mesmo. Você me lembrou aí, né, quando eu me converti, que eu já contei essa história aqui várias vezes, né? Eu tinha bandinha lá, e eu falei, eu não vou mais tocar. Aí quando eu cheguei na casa do menino lá, que era o líder da banda, né, ele falou, não vai durar um mês isso aí não, né? Tem 15 anos. Né? E ele se converteu, né? Depois desviou, hoje é desviado. Né? Mas falou isso aí, não vai durar um mês. É o que nós costumamos achar. Né? E talvez aí na história não tenha um homem que tenha excedido em perversidade a Manassés. Nós acabamos de ver aqui o relato da história de Manassés. Ele foi o 13º rei de Judá. Ele reinou 55 anos, né? Antes de Cristo, o tempo é de forma decrescente. Ele reinou de 697 a 642 antes de Cristo. Seu nome significa aquele que esquece. E justamente foi o que aconteceu. Ele se esqueceu de Deus. Quando que ele lembrou de Deus? Quando a chibata estava ali no colo dele, né? Como nós vimos aqui. Né? E é o que nós costumamos a fazer também, irmãos. Nós costumamos a esquecer do Senhor várias vezes na nossa vida. Né? Nós não podemos até não ter feito mal como Manassés fez, mas muitas vezes nós esquecemos do Senhor, por conta do nosso coração. Né? Então a história de Manassés vai nos mostrar que não há poço tão fundo que a graça de Deus não possa ser mais profunda. A graça é maior do que o pecado, como diz Romanos capítulo 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vamos ver exatamente isso na vida aqui de Manassés. Mas nós vamos começar, né, pelos seus privilégios. Né? Um rei, ele tinha ali vários privilégios. Quais eram os privilégios aqui de Manassés? Nós vamos ver versículo por versículo aqui. A primeira coisa é que ele era um filho de um pai piedoso, versículo 3. Né? Pois tornou a edificar os altos que Ezequias foi um rei bom ou um rei mau? Um rei bom. Seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então ele era filho de um rei bom. Né? Isso quer dizer que ele seria um rei bom? Né? Não, isso para nós. Filho de crente é crente? Não necessariamente. Né? Nós cremos na doutrina da aliança, né? Mas a salvação é com o Senhor. Pode ser que o nosso filho ele não siga os passos que os pais sigam. Né? Então Manassés cresceu bebendo o leite da verdade e o néctar da piedade. Cresceu no lar onde Deus era conhecido e amado, que era o lar de Ezequias. Né? Mas a piedade dos pais não é garantia de que os filhos seguirão o mesmo caminho. Isso. Nós estamos falando aqui essencialmente de salvação. Né? Não é porque o pai é salvo que quer dizer que o filho vai ser salvo também. Né? Agora, caráter, virtudes, erros também, né, que muitos pais cometem, isso aí são arrastados com os filhos. Né? Manassés, ele tinha exemplo. Né? Como talvez aí o pai de vocês foram exemplo para a vida de vocês. Ele tinha modelo dentro de casa. Olha o que seu pai fez. Seu pai promoveu uma grande reforma espiritual em Judá, depois de um rei desastrado, que foi Acás. Acás veio, um rei mau, e encheu a casa de Deus de ídolos. Ezequias foi e limpou a casa de Deus. Então Manassés ele não vivia em um ambiente tumultuado. Manassés não vivia em um ambiente cheio de ídolos. Mas foi isso que ele fez, quando ele assumiu o trono. Ele assumiu o trono ainda jovem, versículo 1, com 12 anos de idade. O que você estava fazendo com 12 anos de idade? Oi? Soltando papagaio. Né? Olha só, 12 anos de idade quando começou a reinar. Foi largar aí o reinado com 67 anos de idade. Né? Então ele assumiu o trono ainda jovem. E
Jovem não pensa muito, né? Jovem é mais impulsivo, né? Jovem é mais influenciado. A gente vê Roboão, né? Roboão desprezou os conselhos dos mais velhos e foi atrás dos conselhos dos jovens, né? Acabou que o pessoal não gostou das decisões dele, e aí houve a divisão, né, do norte e do sul. Manassés nasceu no berço de ouro e assumiu o trono de Jerusalém com 12 anos de idade. Olha só, pega os meninos de 12 anos hoje, o que eles querem da vida? A começar, eles querem um videogame, né? Eles querem um iPhone aí, 57 Pro Max, Ultra Power, aí, né? Imagine dar a responsabilidade a um menino de 12 anos nos dias de hoje. Na nossa época, eu falo até a minha geração era diferente. De 12 anos já tinha aí grandes responsabilidades. Com 12 anos já trabalhava, né? Já vigiava cama elástica, era um trabalho, né? Oi? Agora é só brincar. Ele só teve privilégio na vida, né? Ele foi um homem privilegiado. Se nós pegássemos aí, né, os nossos queridos amigos da esquerda, eles iam aqui não gostar muito de Manassés, porque eu ia falar que Manassés teve privilégios. Manassés tem uma dívida, né, da história aí com o povo. Ele esbanjou suas oportunidades, desperdiçou todas as coisas boas que Deus estava lhe dando desde cedo na vida, né? Porque realmente é um privilégio nascer num lar em que, né, a palavra de Deus ela é espalhada, e um lar onde a situação financeira da casa também é mais abastada. É um grande privilégio hoje. Nós temos que reconhecer isso, mas muitos adolescentes de hoje não reconhecem, né? Tem um caso aí, né, nós estamos sabendo, de um amigo da família da minha esposa, onde o cara pegou a mulher com outro, né? Na hora de tirar a satisfação ali dentro de casa, a menina, filha deles de 15 anos, né, afrontou o pai, dizendo que ele não podia fazer isso, dizendo que ele tinha obrigação de pagar a escola para ela, né, entre outras coisas mais, né. Fim da história, né, o pai foi acusado pela mãe e pela filha de ter batido nelas. E hoje não pode nem chegar perto da filha. Mas imagina você, a menina tinha tudo de bom que o pai podia dar, né? Desprezou, jogou fora. Hoje não tem nada. Então, Manassés também teve o reinado mais longo de Judá, 55 anos. Foi o rei que mais tempo ficou no trono. Ele teve muito tempo para andar com Deus. Por quê? Se o rei andasse com Deus, o que acontecia com o povo? Também andava com Deus. É o que a Bíblia diz. Se o rei, né, é um rei bom, o povo vai prosperar. Se ele é um rei mau, o povo vai empobrecer, né? Ele teve ali muito tempo para andar com Deus, para fazer o que era certo, para arrepender-se de seus pecados. 55 anos, mas nesse tempo ele fez o que era mal perante o Senhor. E só no finalzinho do seu reinado foi que a história muda. Ele entupiu Jerusalém e a casa de Deus de idolatria e se prostrou em altares de estranhos deuses, provocando o Senhor a ira. Então vamos dizer que aqui era a casa de Deus da época. Nós temos aqui algumas coisas, mas não tem um ídolo aqui, né? Manassés vinha aqui, chegava com os totens, né, dos ídolos, e colocava aqui um atrás do outro, enchia aqui a igreja de ídolos. Foi isso que ele fez, né? Não era um Deus só, né? Ele encheu a casa de Deus de idolatria. Naquela época as pessoas, elas adoravam aí a vários deuses estranhos, né? E imagina só, se nós fizéssemos isso hoje, o Senhor ia se irar conosco. Foi isso que aconteceu, né? Apesar de que os ídolos de hoje, eles não são mais totens, né? Eles não têm mais forma, né? Hoje nós temos outros ídolos aí diante de nós, né? Manassés teve a advertência de Deus, versículo 10, ó.
falou o Senhor, o próprio Deus, a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Não adiantou nada, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Deus não deixou errar sem advertência. Deus o alertou, o corrigiu, enviou profetas, mas ele e o povo, que era reflexo do seu reinado, não quiseram ouvir a voz de Deus, fecharam o coração, né? Como Faraó, endureceram a cerviz, taparam os ouvidos à palavra e à voz da consciência. E é exatamente isso que o Senhor continua fazendo nos dias de hoje. O Senhor continua falando conosco. O Senhor continua falando com a sua igreja. Mas parece que nós, de uma maneira geral, nós estamos vivendo como Manassés. Esses eram os seus privilégios, né? Quais eram os pecados de Manassés agora? Nós vamos ver aqui vários, né? Quais são? Liderou o povo a pecar contra Deus. Versículo 2 e no versículo 9. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Deus. Então ele fez o que era mal. No versículo 9 vai dizer: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O que tinha em Jerusalém? Salomão fez? Templo de Jerusalém. Então você imagina ali que só tinha crente. Mas olha aqui o relato. Fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Provavelmente isso aqui é uma referência a Sodoma e Gomorra, que estavam ali e o Senhor destruiu por conta principalmente da imoralidade sexual. Manassés foi um líder mau, usou sua influência para desviar as pessoas de Deus. Levou a nação a fazer coisas piores do que as nações pagãs. Tornou a edificar os altos, liderou o povo na adoração a Baal, que talvez aí era o Deus mais adorado da época, né? Ele se prostrou diante de todo o exército dos céus. Então ele fez muita maldade. Adorava, olha aí que ele gostava. Ele adorava as estrelas, tornou-se um viciado em astrologia, né? Um místico, né? Tornou-se um apóstata. O que é um apóstata? Alguém que nega a sua fé, alguém que deixa a fé de lado, né? Esse era Manassés. Ele profanou a casa de Deus. Versículo 4, 5 e 7. Nós podemos ver isso. Edificou altares na casa do Senhor, né? Versículo 4. Edificou altares a todo o exército dos céus. Versículo 5. Pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então ele tirou o nome de Deus e colocou ali os ídolos. Ele profanou a casa de Deus. Ele fez pior que Acás, que veio antes de Ezequias, que fechou a casa de Deus. Ele colocou ali ídolos lá dentro, profanando a casa de Deus, insultando a santidade de Deus e do culto. Porque quando o Senhor, ele dava uma palavra dessa, porém o meu nome para sempre, né, isso incluía todos os atributos de Deus, seu amor, a sua santidade, a sua bondade, a sua fidelidade, né? E essas coisas, quando que o nome de Deus ele era engrandecido? No culto. Todo mundo ia cultuar ao Senhor no templo, e ali o nome do Senhor ele era exaltado, né? Isso já não estava acontecendo no tempo de Manassés, porque ele profanou. E ele tornou-se um feiticeiro. Olha só, versículo 6. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros,
e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Então, além de ter abandonado a sua fé, ele estava ali cheio de sincretismo religioso com feitiçaria, com o misticismo. Ele se tornou um feiticeiro também. A feitiçaria de Manassés chegou a ponto dele sacrificar seus próprios filhos a Moloque. Olha só. Ele era adivinho, agoureiro. Eu olhei o significado dessa palavra, agora me deu um branco. Feiticeiro, tratava com necromantes, consultava mortos, que era uma prática proibida pelo Senhor. Era espírita, pai de santo, provocava o Senhor a ira. Isso que ele fazia. Há muitas pessoas mergulhadas até o pescoço com feitiçaria, com espiritismo, com astrologia, com consulta aos mortos, com misticismo pagão. E até crentes se envolvendo com isso aqui. Eu liderava uma célula uma vez, onde a menina se dizia crente. E o maior sonho dela era ser mãe. Era casar e ser mãe. Só que acontecia, já passou dos 30 anos, e as meninas bate desespero, isso que eu ia falar, E aí um dia ela chegou na célula, e ela, sabe o que ela fez? Ela foi até um desses pai de santo, necromantes, pessoal aí, para poder revelar para ela se ela ia casar e ter um filho ou não. Olha só. E se dizendo crente. Muitas vezes tem pessoas fazendo isso ainda nos dias de hoje. A gente vê aí nos posts aí, traga o seu amor de volta em 3 dias, Qual foi aquele que nós vimos? Você não lembra não, Nós vimos no post desses cartazinhos assim, Tem pessoas que acreditam nisso, gente. Derramou muito sangue inocente, versículo 16, olha só o que ele fez. Versículo 6, não 16. Ele matou seus próprios filhos, matou filhos de outras pessoas, porque era simples, os pais levavam seus filhos para serem sacrificados por Manassés. Mandou cerrar ao meio o profeta Isaías, Foi o autor da morte do profeta Isaías. Flávio Josefo, que é um grande historiador aí, judeu, ele diz que todos os dias se sacrificavam pessoas em Jerusalém a mando de Manassés. Ele era um homem mau, virulento, truculento, assassino e sanguinário. E esse deus Moloque aqui, os filhos eram sacrificados tanto depois do nascimento, quanto antes do nascimento. Então, o que querem hoje legalizar, já era uma prática lá pelos reis maus. O juízo de Deus sobre Manassés, que não adianta, gente. Tudo de ruim que nós fizermos tem consequências sobre a nossa vida. E essas consequências são os juízos de Deus sobre nós. A palavra de Deus é clara em falar sobre o juízo de Deus sobre Manassés. Mas não somente sobre Manassés. Dia de terça-feira nós estamos vendo aqui os panoramas do Antigo Testamento. Todos os livros que nós vimos até agora, eles nos dão ali 2 escolhas. Ou a obediência, ou a desobediência. Para quem obedece, bênção. Para quem desobedece, juízo de Deus. Então, por todo o Antigo Testamento, ele está recheado de casos dessa forma. Então, a prisão de Manassés. No versículo 10, nós vimos que o Senhor falou com ele, porém, ele não deu ouvidos. O que o Senhor foi e fez? Trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, que era uma outra nação, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Então, ele foi preso. Porque quem não escuta a voz da palavra, escuta a voz da chibata. Gostei muito disso aqui do pastor Arival. Quem não atende a voz do amor é arrastado pela dor. O rei da Assíria prende Manassés, amarra ele e o leva cativo para a Babilônia, para ele ser julgado, para ele ser um escravo. E aí começa a história de humilhação dele. Versículo 12. Angustiado, suplicou deveras ao Senhor
seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez o quê? Oração, né? E Deus se tornou favorável para com ele. Ele desceu ao fundo do poço, porque muitas vezes nós só lembramos de Deus quando as coisas estão ruins. Aí você vê, vem gente para a campanha, né? Vem gente para a reunião de oração. Por quê? As coisas estão ruins. Ah, estou separando. Ah, perdi meu dinheiro. Ah, perdi minha casa. Ah, perdi meu emprego. Está tudo ruim. Aí vai procurar o Senhor, como se o Senhor fosse ali uma troca, né? Eu te ajudo, né? Eu vou te buscar e o Senhor me ajuda, né? Mas não é dessa forma, né? Ele foi arrancado do trono, né? Ele já não estava mais exercendo o seu reinado. Ele é levado como um bicho, né? Com uma canga no pescoço, anzóis na sua boca, foi jogado numa prisão, levado para a Babilônia, o centro da feitiçaria do mundo, que ele era feiticeiro, né? Os ídolos da Babilônia que ele adoraram não puderam livrá-lo. E é exatamente aqui, do versículo 12 em diante, que começa a mudança na vida de Manassés, né? Ele é angustiado, né, por conta dos seus pecados, né? Quem zomba do pecado é louco, né? E o homem, segundo a Bíblia, será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado, né? Ali cativo, preso, algemado, angustiado, porque não escutou a voz do Senhor. O Senhor veio então com vara. O Senhor veio com disciplina sobre ele, né? E aqui começa a história de conversão de Manassés. Manassés se encontrou com a graça de Deus, como eu e você encontramos, né? Como que isso aconteceu? Ele ali preso, a graça de Deus foi maior do que o seu pecado, né? Deus salvou Manassés, não porque quem ele era, né? Porque se fosse por conta dos seus próprios méritos, ele não ia ser salvo nunca. Um homem mau, né? Se fosse por conta dos nossos méritos, nós não íamos ser salvos nunca, né? Mas ele foi salvo pela graça de Deus que acompanhou ali a vida de Manassés. Versículo 13, ele fez, tudo começou com oração. E aqui está a prática que nós mais desprezamos. Aqui está a prática que nós mais deixamos de lado. Aqui está a prática que nós usamos somente quando tudo está ruim. Somente quando tudo está mal, né? Foi a prática que Manassés usou. E Deus se tornou favorável para com ele. Porque pode estar tudo bem ou pode estar tudo mal. O Senhor ouve cada oração que é lançada a ele. Cada oração que é levantada a ele. Atendeu a sua súplica e o fez voltar para Jerusalém. Então ele reconheceu que o Senhor era Deus. Quando a gente vê aqui a história de Manassés, nós temos a vontade de dizer, né? Bem feito. Ele deve pagar por todas as suas atrocidades. Mas olha o que Deus fez na vida dele. O Senhor o salvou. Isso demonstra para nós o grande poder de Deus, né, que segundo Efésios capítulo 4, versículo 4, se não me engano, né, vai dizer que Deus é rico em misericórdia. Rico em misericórdia, Ele é rico em perdoar, Ele tem prazer na misericórdia, né? Então não importa quem seja você, não importa quem seja qualquer um, né, o poder de Deus pode alcançar a vida dessa pessoa, não a causa perdida para ele. Deus mandou Manassés para a prisão para não mandá-lo para o inferno, né? Ali foi o caso de Manassés. Mas com a gente pode ser uma doença, uma tragédia familiar, um acidente, né? Vocês conhecem histórias de alguém que passou por alguma tragédia na sua vida e entregou sua vida para Deus? Mas há exemplos contrários também, né? De gente que não ouve a voz de Deus, né? Já aconteceu com um amigo meu, que dizia que era muito cedo para ele poder servir ao Senhor, né? Então, quando ele tivesse lá, fosse mais velho, já tivesse sua vida formada, ele ia servir a Deus. Não deu tempo. Morreu. Morreu jovem, né? Bem antes do que esperava. São casos e casos.
que acontecem com muito mais normalidade do que nós imaginamos, né? Então, um acidente, uma doença, uma tragédia familiar, né, onde Deus está pronto a mover o céu e a terra para que a gente não morra, né, sem Ele. Né? Então, o quebrantamento de Manassés abriu o céu para ele. A conversão começa com arrependimento. Né? E o arrependimento de Manassés começou quando ele se angustiou, né? Com a tristeza pelo pecado, com a consciência de que temos feito o que é mal perante o Senhor. Manassés se humilhou diante de Deus, versículo 12, e o versículo de número 13. Né? Ele caiu em si, as escamas foram lançadas ao chão. Né? Ele reconheceu seu erro, não buscou se justificar com Deus, nem endureceu seu coração, mas se curvou e se humilhou e se arrependeu. Né? Se você visse Manassés depois, né, disso aqui, o que você ia fazer? Foi o que aconteceu com ele aqui. Ele se humilhou, suplicou ao Senhor, né, orou ao Senhor, e Deus foi favorável com ele. Atendeu a sua súplica, né, mas ele se quebrantou. Né. O que a Bíblia diz sobre um coração quebrantado e humilde? Ele não despreza. Ele não despreza. Né. A oração de Manassés, nós não sabemos como foi a oração dele. Quais palavras foram ditas por ele. Né? Mas alguém que passou sua vida inteira invocando mortos, adorando ídolos, levantando altares a deuses pagãos, na hora do aperto, ele orou ao Deus do céu. Então é como diz o reverendo Nicodemos, né? Não adianta, uma hora o homem ele vai se curvar ao Deus verdadeiro. Seja na hora da dor, ou seja na hora da alegria. Ele pode mergulhar no fundo do oceano, como ele diz, e lá no fundinho, ele vai encontrar a presença de Deus. Ele vai encontrar o Senhor. Como diz o Salmo 139, se subo lá, quem está lá? Deus. Se desço nas mais profundas águas do oceano, quem está lá? Deus. Não tem como fugir disso. Ele ora ao Deus do céu e esse atende o seu clamor. Ele grita por socorro, levanta a sua voz e Deus é com ele. Né? E Deus o salvou. Quando Manassés voltou-se para Deus, Deus voltou-se para ele. Porque, como a gente se engana nisso? Deus não é obrigado a andar com a gente quando nós estamos fazendo loucura, não. Quando nós estamos cometendo vários tipos de pecados. Deus anda com quem tem compromisso com Ele. A aliança de Deus é com quem tem compromisso com Ele. O que aconteceu aqui com Manassés? Deus restaurou a sua vida, Deus trouxe de volta o seu reinado, né? Deus restaurou a sua alma. Então ele reconheceu que o Senhor era Deus. No finalzinho do versículo 13, Deus restituiu o seu reinado. E como se deu as provas aí do arrependimento de Manassés? Nos versículos 13 ao versículo 16. Olha só, vamos ver o que ele fez. Ele reconheceu que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi. Mas o quê? Pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor. Restaurou o altar do Senhor. Agora, ao invés de crianças, o que ele fez? Ele sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças. E ordenou ao povo agora que servisse o Senhor, Deus de Israel. Olha tudo que ele fez aqui, contrário ao que ele já tinha feito. Os ouvidos de Deus estão abertos, suas mãos estão estendidas para nós. O Pai está pronto a receber o filho pródigo de volta e fazer uma festa. Não importa quão longe nós estamos indo e quão profundo o poço que nós temos nos lançado.
Deus sempre está pronto a nos perdoar e nos aceitar de volta, né? Tem essa história de Manassés, mas aqui conta o relato aqui do filho pródigo de Lucas, capítulo 15. Né? Na sarjeta, comendo comida de porco, rolando ali com um monte de porco. Né? O que aconteceu? O Senhor o aceitou de volta. E o Senhor pode nos aceitar de volta. Basta nós procurarmos a Ele. Né? Porque o pai daquela parábola simboliza o Senhor Deus. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus abriu os olhos da sua alma, abriu o seu coração para crer, tirou ali as cortinas dos seus olhos. Por quê? Todo homem que não conhece o Senhor Jesus, ele está cego espiritualmente. Todo homem que não conhece o Senhor Jesus, ele está cego espiritualmente, está vivendo uma cegueira espiritual. Assim era com Manassés. Então, seus olhos, né, foram abertos e ele pôde ali contemplar a glória de Deus. Hoje, os nossos olhos estão abertos e nós podemos contemplar a glória do Filho de Deus, como diz João, capítulo 1. Manassés, ele propôs aqui uma grande reforma, né? Ele fez uma faxina na casa de Deus e também na sua vida. Tudo aquilo que ele tinha feito de mal, né, ele veio passando a vassoura, né, e jogando para fora. Por quê? Arrependimento implica em mudança. Né? Ah, eu conheço a Deus. Ah, eu sou filho de Deus. Mas eu continuo vivendo a minha vida do jeito que eu quero viver. Você não é filho de Deus dessa forma. Toda fé, ela gera em nós mudanças. Todo arrependimento gera em nós mudança. Então, se nós não mudarmos a nossa vida, isso quer dizer que o Senhor, ele não tem controle sobre nossa vida. Por quê? O Senhor pode transformar a nossa área financeira, o Senhor pode transformar a nossa área familiar, o Senhor pode transformar várias áreas da vida, mas Ele não pode transformar quem eu sou. A graça de Deus e do perdão de Deus. Deus pode transformar aquele mais desgraçado em um homem de Deus, ainda em vida. Não espere uma tragédia em sua vida para voltar-se para Deus. Há muitos que estão vivendo assim, esperando uma tragédia acontecer para poder se voltar para Deus. Foi o que aconteceu aqui com Manassés. O pecado é algo que Deus abomina e jamais ficará sem julgamento. E o Senhor o tempo todo está mandando para a gente avisos. Está lá com suas trombetas tocando. Está ressoando. A gente que tem que ligar o alerta e se voltar para Ele. Isso aí, Beth, vem muito, né, do significado de batalha espiritual que, por exemplo, os neopentecostais, eles pensam. Né? Então, provavelmente, isso aí é um pensamento de igrejas neopentecostais que trazem isso. Ó, não tem outro jeito, né? A gente costuma falar, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Aí tudo que acontece de ruim, a gente associa, ó, Deus está querendo falar com você. Né? Isso é um pensamento que vem lá dos neopentecostais, né? Se a gente for pegar a história de Paulo, por exemplo, como parâmetro, né? Paulo esteve ali, Paulo ficou cego alguns dias, né? E o Senhor mandou Ananias ir lá, né, tirar a cegueira de Paulo, né? O que Ananias respondeu para Deus? Né? Eu? Não vou lá não, hein? Ó quem é Paulo. Né? Aí foi o Senhor, não, tem um grande propósito na vida de Paulo. Foi aí que Ananias se tocou. Não há pessoa mais má neste mundo que não possa ser alcançada pela graça de Deus. E cada um tem uma história de conversão, né? Mas o que importa não é a história de conversão. O que importa é o coração transformado, que o Senhor transformou, né, em um novo coração. Né? Como diz Ezequiel, pegou um coração de pedra e transformou agora em um coração de carne. A gente poder discutir aqui e encerrar. Que atitudes Manassés teve diante de tantos privilégios que ele tinha? O que ele fez?
O mais grave, ao meu ver, o que ele fez? Fez o que era mal. Né? Trouxe ídolos, né? Sacrificou crianças. Né? Hoje, o mundo está indo aí por qual vertente? A mesma de Manassés. E é aí que nós temos que cuidar, nós como igreja, temos que cuidar das nossas crianças, né? Que elas que estão sendo atacadas. Né? Alguns pais, de uma maneira em geral, eles não estão percebendo isso, estão vivendo aí, né? Como é que é? A Deus dará, né? Mas o Senhor está mostrando para a gente isso aí. Quais foram as causas da profunda corrupção de Manassés? A mesma causa que há em nós. Um coração duro, um coração endurecido, uma cerviz endurecida. Né? E que se não for o Senhor com a sua graça, nós vamos continuar a ser duros. Vamos continuar a ter um coração de pedra. Isso mostra para nós o quê? Que a eleição incondicional e a graça irresistível estavam ali na vida de Manassés. Né? A eleição incondicional de Deus, que em teu Filho Jesus, né, mostrou ali para nós que nós podemos ainda ter a nossa salvação garantida, não segundo quem nós somos, mas segundo o que Cristo fez. E a graça irresistível, irmãos, que pode ter aquele coração mais duro, aquele ouvido mais sujo. Né? Quando Deus quer fazer, Ele faz e ninguém pode resistir. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa, a cada dia, ter esse encontro com o Senhor vivo e verdadeiro. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus, por esta manhã, te bendizemos pela tua palavra, nós estamos aqui em tua casa, o Senhor nos mostrou hoje, com a história de Manassés, que não há pecado tão grande que não possa ser coberto pela graça do Senhor, que não há pessoa tão má que não possa ser alcançada pela graça do Senhor. E nós pedimos ao Senhor também que nos alcance com a mesma graça que alcançou a Manassés, Deus. Sustentando a nossa vida, provendo para nós aqui as bênçãos do Senhor sobre o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Que se há aqui nesta manhã algum coração endurecido como o coração de Manassés, Deus, ou como o coração de outras pessoas, mas deste mundo, que o Senhor possa, meu Pai, transformar, meu Pai, e agir por meio de nós, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Nos ajude a ser filhos vivos do Senhor, cartas do Senhor neste mundo, espalhar a boa notícia do Teu Evangelho a todo aquele que não conhece o Senhor, Pai. Para que possam, meu Pai, ter aí, antes da morte, antes do fim da sua vida, um encontro com o Salvador de suas almas para todo sempre, Deus. Em nome de Jesus, amém.